A gente dá uma pausa no assunto chuvas e vamos falar agora sobre um caso que mexeu com o coração de todos os jornalistas e advogados, vocês telespectadores que acompanhavam o antigo Alô Amazonas, hoje Alô Cidade. Na manhã desta quarta-feira foi sepultado o jornalista e advogado Paulo França. A nossa equipe acompanhou e agora com detalhes ao vivo a gente volta a conversar sobre esse tema. Samara Maciel, bom dia para você. Oi, Alex, bom dia para você também, bom dia para quem está assistindo aqui o Alô Cidade com essa confirmação. O sepultamento ele já foi realizado aqui no cemitério São João Batista. Foi um momento de muitas homenagens por parte da família. A família completa do Paulo Segadilha França esteve aqui no local para prestar essas últimas homenagens, dar o último adeus àquele que nós conhecemos apenas como Paulo França, né? Quem é mais antigo, quem acompanhou aí o programa Alô Amazonas, com certeza assistiu aqueles comentários bem incisivos, né, Alex? Aqueles comentários que ninguém segurava, Paulo França, como dizia ali a Baby ontem ao vivo, né? Aquele homem que tem a sobrancelha levantada, com certeza você lembra. Então foi um momento muito marcante aqui para a família lembrou de muitos episódios, muitos comentários que ele mesmo fazia na televisão, fazia na crítica durante o Alô Amazonas, acompanhado ali de vários apresentadores que passaram pela época, né? Como nós mencionamos ontem, nós tínhamos como apresentador Wilson Lima, Mário César, que também estiveram presentes. Pelo menos o Mário César esteve presente ali durante o velório para dar esse último adeus, para fazer essas homenagens. Inclusive, nós conversamos com a família, conversamos com esses amigos, e a Larissa França, uma das filhas do Paulo, ela contou para a gente que muitas pessoas, muitos fãs, pelo menos mandaram uma mensagem, ou então foram lá dar um abraço, um acalento para essa família. E a família ficou muito grata com esse carinho, porque sabe o quão importante foi esse papel de comentarista na televisão. E sobre essa entrevista, nós vamos acompanhar agora. Muito única, né? Uma personalidade única, forte, vem de família, vem da mãe dele, da minha avó Inês, que sempre foi uma pessoa firme, incisiva, e ele sempre teve esse jeito destemido, sempre foi um representante, eu acho que das coisas que o povo queria expressar, ele sempre expressava em forma de comentário, das indignações da população, ele sempre foi esse porta-voz, esse representante do povo, da população amazonense, um grito de liberdade, como é um dos livros dele. Ele tem 2 livros escritos e um desses é o Canto de Liberdade, que é essa expressão maior do sentimento da população amazonense, entendeu? E ele sempre foi um grande defensor da Amazônia, do povo amazonense, entendeu? Da Zona Franca de Manaus, e só temos a agradecer. O sentimento é gratidão. Ele deixa um legado, ele era uma pessoa muito presente na vida dos filhos, na vida dos netos, entendeu? Ele deixa 8 netos e 1 bisneto. Então, ele sempre foi muito presente, sempre foi muito alegre, sempre foi muito participativo, entendeu? E muito querido por todos. Eu só tenho a agradecer a todos os gestos de carinho, de homenagem, de mensagens, coisas simples, singelas da população de modo geral, a todos os órgãos que enviaram algum sentimento de pesar pela passagem dele. Agradecer o governo do estado, prefeitura de Manaus, deputados, senadores, a Câmara Municipal, onde ele foi vereador, entendeu? E eu só posso agradecer. Esse sentimento é de gratidão, povo amazonense, pelo amor, pelo respeito que tiveram com meu pai. Essas foram as características de Paulo França, como a filha dele mencionou, e falando sobre esse lado de comentarista, de que ele era o porta-voz do povo amazonense, que ele não tinha medo de nada. Nós vamos ouvir agora o depoimento do deputado Mário César Filho, que por muitos anos trabalhou ao lado dele no estúdio aí do antigo Alô Amazonas, que é o nosso atual Alô Cidade, traz detalhes, relembra um pouquinho de como foi trabalhar com Paulo França. Comentarista excepcional, ajudou a desvendar diversos casos, que às vezes a gente estava ali no calor do programa e ele estava ali aguardando para poder comentar, então ele acabava enxergando, né, a sensibilidade dele, né, aguçada, acabava enxergando coisas que a gente não estava enxergando ali, até da própria produção mesmo, da equipe lá que estava com a gente fazendo o programa, e às vezes quando ele entrava ali com um comentário, a gente acabava talvez desvendando alguma coisa, ajudando, né? Então um cara excepcional, não poderia deixar de vir aqui
se despedir do meu amigo. A gente, pela nossa correria, o ser humano hoje é tão cheio de afazeres e de compromissos e mais compromissos, que às vezes a gente não tem tempo, né, de visitar um amigo. Eu queria muito ter visitado o Paulo em outras condições como essa, né? Mas, enfim, não foi possível. Quando eu soube da notícia, eu não acreditei, né? Fiquei sabendo e estava ligando para o celular dele, ele não estava atendendo. E depois eu falei com a Larissa, que é a filha dele, e a Larissa confirmou, né? Então a gente vem aqui se despedir, prestar as nossas últimas homenagens, principalmente eu que tenho tanta gratidão por ele. Aprendi muito com o Paulo França, aprendi muito como ser humano, como jornalista, devo muito a esse homem, por isso que eu vim aqui dar um abraço na sua família e dizer o meu último adeus. Você que tem 30, 40 anos de idade, com certeza você presenciou, você assistiu a Alô Cidade, você viu os comentários de Paulo França. Agora nós vamos voltar um pouquinho mais atrás com um amigo da adolescência de Paulo França, Mário Adolfo Filho. Ele contou na nossa equipe de reportagem que eles lutaram muito contra a ditadura militar e também relembrou um pouquinho dessa época no jornal impresso do Grupo A Crítica. Vamos acompanhar. Se encontrava muito esporadicamente, mas nós convivemos mesmo diretamente na vida, no trabalho e até na vida intelectual por mais de 14, 15 anos, entendeu? Era um repórter talentoso, um repórter ousado, né? E em alguns momentos a gente se debatia até com a própria editoria do jornal, que a gente tinha um pensamento para o lado, o jornal tinha seus interesses para os outros, tinha um interesse econômico também, a gente não tinha, a gente só pensava em liberdade, em anistia, em derrubar a ditadura e ter eleição democrática de novo. Então isso aí criava um conflito dentro da redação que se dava vida ao jornal. Matérias censuradas, que a gente sofria muito juntos quando tinha algum texto que era censurado. Então foi uma época muito rica para mim e para ele, né? Eu acho que onde ele estiver agora, ele sabe disso, que a gente viveu momentos muito fortes e que vão ficar para sempre. Essas são as lembranças que os amigos e familiares de Paulo Segadilha França vão carregar aí no coração, vão carregar na mente, porque como vocês já acompanharam durante essa cobertura, ele foi um homem único. Não tinha ninguém para barrar, não tinha ninguém para substituir, não vai ter ninguém para substituir o ex-comentarista aqui do Grupo A Crítica, Paulo França, como era conhecido, aquele homem da sobrancelha levantada. Vocês estão acompanhando e relembrando um pouquinho aí com algumas imagens que a produção já colocou, que a equipe de operação já colocou na tela para você, telespectador do Alô Cidade. Ele morreu ontem, terça-feira, pela parte da manhã. A família confirmou que ele teve um infarto fulminante enquanto dormia. Chegaram a chamar o médico que já atendia o Paulo e quando chegou no local, ele constatou essa informação, essa situação de que ele morreu por causa de um infarto fulminante. E essa também será a nossa homenagem, não é, Alex Costa? Relembrar essa história, falar sobre ele, que foi muito importante na história aqui da televisão do Grupo A Crítica. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Samara Maciel, pelas informações. Paulo Segadilha França, 70 anos de idade, advogado, escritor, jornalista, se destacou como um comentarista do programa Alô Amazonas, aqui na TV A Crítica, por muitos anos. Uma presença marcante e difícil de não ser reconhecida no jornalismo amazonense. Telespectador, telespectadora, a bronca é do povo, né? A solução quem busca é a equipe sempre eficiente do programa Alô Amazonas. Paulo Segadilha França tinha como propósito de vida lutar pelos direitos do povo. Jornalista e advogado, ele se tornou um dos comentaristas mais conhecidos da televisão amazonense e sempre buscou opinar sobre as reportagens exibidas no programa Alô Amazonas, de maneira objetiva e destemida. Prosami é um projeto social da maior importância. Agora, essa história da Andrade Gutierrez, que já mamou e mamou muito, entendeu? Mamou lá nas tetas da prefeitura, do governo do estado e mama sempre. E aí vem aqui se eximir, se omitir, dizer que não tem nenhuma responsabilidade? Que confiança é essa? Sabe, Andrade Gutierrez tem que ter mais responsabilidade e mais respeito com o povo do Amazonas, com o povo de Manaus. No início dos anos 2000,
fez dupla com o apresentador Fred Lobão à frente do Alô Amazonas. Nas redes sociais, o jornalista lamentou a morte do amigo. Acompanhando as mudanças na programação da emissora, o comentarista se consolidou ao lado de Wilson Lima, com quem dividiu as telas durante muitos anos. Eu acho que está na hora, já que estamos numa verdadeira guerra civil, não adianta tapar o sol com a peneira, que não é esse o caminho que nós queremos, não. Nós queremos a realidade dos fatos. Ela é crua e nua e dura às vezes, mas nós queremos essa realidade. Foram inúmeras participações na TV, parceria de longa data, dividida com outros apresentadores que marcaram época. Eu tive a honra de dividir com ele o estúdio do Alô Amazonas, onde exerci minha profissão jornalística como apresentador, e ali eu vi de perto a sua inteligência afiada, sua bravura diante dos desafios e também o seu compromisso inabalável com a justiça. Mário, na verdade nós temos que sair, cair em campo, sair no encalço, sabe? Formar uma força-tarefa para esse combate. Sabe, as jovens não podem estar expostas da maneira que estão. Paulo contribuiu para esclarecer grandes casos do Amazonas, sempre guiado pela ética e pela responsabilidade com a informação. Aprendi muito com ele e hoje, ao rever esses momentos, eu sinto orgulho de ter caminhado ao seu lado. Sua partida deixa um vazio, mas a sua trajetória jamais será esquecida. Que Deus conforte a sua família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Descanse em paz, Paulinho. Paulo França sempre foi um querido que eu tive o prazer de trabalhar por muitos anos. Ele serviu muito à população amazonense, não só como comentarista, como jornalista, mas como cidadão. Ele também não foi só amigo, ele foi meu advogado em momentos importantes na minha vida. Eu tenho muita gratidão a ele. Eu deixo aqui meus sentimentos não só à família, mas aos amigos e a todos os meus conterrâneos, porque realmente tivemos uma grande perda hoje. Paulo França se indignava e se emocionava com os casos de violência, marca registrada dele. Eu quero resguardar principalmente as crianças, todas as crianças. Onde houver abuso, denuncie, seja quem for. Não deixe essa canalha, essa imundície, essa coisa nojenta ficar impune. Nós abominamos, nós que cremos no Senhor Deus, abominamos esse tipo de mal, de todo mal. Baby Risato, outra representante do jornalismo da TV A Crítica, também se emocionou ao relembrar da relação com um antigo colega de trabalho. Na redação, e eu ia muito à redação do impresso. Ele estava sempre lá, uma palavra amiga, uma revolta meio contida por causa do velho Calderaro, que não gostava que a gente brigasse. Mas até que o Calderaro gostava quando tinha uma briga boa. E ele confiava muito no Paulo. Gente, eu acho que a gente, na idade que eu estou, não pode mais estar perdendo amigo, não. Não pode. Eu me dou o direito de brigar para ficar aqui, porque eu brigo muito, Samara. Eu brigo para não ir embora, não. Tem muita coisa para fazer ainda aqui. E o Paulo tinha muita coisa para fazer. Ele estava colocando a inteligência ainda no que ele dizia, no que ele escrevia, na briga como jornalista. E eu só tenho pena disso. Não deram a ele. Aliás, o povo lá de cima não deu a ele o direito da briga. Como é que se morre dormindo? Em mais de 30 anos de dedicação à Rede Calderaro de Comunicação, ficam as boas memórias, casos solucionados e um legado de quem se importava com o povo. É um cara muito gente boa, eu fico com muita tristeza que eu lamento a morte dele. E um abraço na família que nesse momento está passando por essa situação difícil. Era no impresso, era na rádio ou na televisão. Deixa um vazio como um professor que ensinar a todos nós como fazer a notícia para a pessoa pensar e decidir. Em 1954, 2025. Paulo França. Uma história, um legado, né, algo que realmente mexe com todos. Sem palavras. A gente continua agradecendo a Deus, inclusive pela relação com todos os profissionais que temos aqui na casa. Lembrar e saudar a imagem de Paulo França é relembrar e fazer com que nós possamos estar em harmonia uns com os outros, não apenas no ambiente de trabalho, mas na nossa casa, valorizando quem está perto de nós. É preciso valorizar
enquanto está vivo, para que a gente possa colher frutos, como colhemos com Paulo França, frutos de harmonia, de alegria e de boas relações para todos sempre.